Olha, você pode me acusar de muita coisa, mas de passar pano para a empresa, isso aí não rola. Por mais que eu goste dos seus serviços e produtos e das suas franquias e por maiores que sejam as lembranças nostálgicas e tudo mais, se a empresa faz bobagem, eu vou lá e aponto. A Nintendo é o melhor exemplo recente disso. De uns anos para cá, quase todas as medidas corporativas da Nintendo são questionáveis a ponto de que eu não consigo bater o olho e não comentar aqui. É por isso que eu já fiz vários vídeos criticando a Nintendo. A Microsoft é outro exemplo. Apesar de ter, ou na verdade eu tive um Xbox 360, ele deu o fatídico Three Red Lights, né? Uma falha de hardware lá que matava muitos Xbox. Era uma falha de hardware que durou bastante tempo. Tive um Xbox 360, joguei várias franquias icônicas do console, como Gears of War, que eu sou muito fã. Mas quando a Microsoft vacila, eu sempre estava lá para apontar. Uma coisa que, né, algumas das minhas críticas à Microsoft me rendeu muito ódio da comunidade de fãs do Xbox. É de certa forma um pouco compreensível. Eu não concordo com essa reação furiosa porque alguém está criticando a empresa que você gosta, mas eu compreendo que algumas pessoas simplesmente se comportam dessa forma na internet. Você vai criticar uma empresa, você vai tomar porrada. Acontece. Meu ponto com isso é o seguinte: quando tem que criticar, eu critico. Mas quando acerta, pode ter certeza que eu vou dar o mérito também. E eu digo isso porque o xCloud, a nova função, quer dizer, nova naquelas, já tinha há algum tempo, chegou agora no Brasil. xCloud é uma função do Game Pass, que é um serviço que a Microsoft oferece, que você paga um valor, e você tem acesso a vários jogos. É um serviço que vale tanto a pena que é até esquisito alguém ter Xbox e não assinar o Game Pass. Foi uma excelente forma de democratizar o acesso a videogame, que é uma forma de arte, é um lazer bastante acessível em tempos de pandemia, eu acho muito bacana. Então dar essa opção aos gamers, especialmente em mercados emergentes como o Brasil, onde a galera não tem tanta grana, excelente medida que claramente vai trazer muitos gamers para mais próximo da Microsoft. Eu diria que a Microsoft, ela vai, por causa dessas medidas dela, de democratizar, de facilitar o acesso do gamer aos seus jogos, ela vai acabar ocupando no coração do gamer brasileiro um espaço parecido com o que a Nintendo ocupou. O moleque de 10, 11 anos que está crescendo hoje, que vai ter acesso a algo como o xCloud, ele vai crescer amando a Microsoft, como muitos de nós, boomers, crescemos amando a Nintendo. Mas deixa eu explicar do começo, do que eu tô falando. A Microsoft acabou de lançar no Brasil o acesso ao xCloud, que é uma plataforma de cloud gaming. O que é isso? É o seguinte, imagina que você tem um computador que não é lá muito bom, o processador é antigo, a placa de vídeo é meio porcaria, mas você quer jogar os novos lançamentos dos games, né? Você fica sem opção. Até recentemente, a única alternativa que você teria é fazer um upgrade na sua máquina. E se você não tem a grana para esse momento, você não joga. Então, sei lá, pega de um agiota. E aí não joga também porque ele vai te matar depois que você não vai conseguir pagar. O xCloud não é a primeira ferramenta que oferece esse tipo de coisa. Lá, 2013, 2014, mais ou menos, tinha um site chamado OnLive, que eu assinava, inclusive, no espaço em que ele existiu, que era basicamente isso. Você compra o jogo lá na plataforma e aí o jogo é rodado remotamente. O serviço te dá um feed de vídeo do que está acontecendo no jogo e ele pega os inputs do seu controle, reproduzem remotamente lá na máquina que está rodando o jogo e te manda o output de vídeo. Uma ideia bem interessante para permitir que a pessoa possa jogar esse tipo de conteúdo em qualquer lugar que ela esteja, em qualquer aparelho que ela esteja usando, independentemente do poder de hardware daquela máquina. Só que, claro, a experiência fica limitada à qualidade da sua internet. Se você não tem internet bastante rápida, você simplesmente não vai poder fazer isso. Eu escrevi, inclusive, sobre o OnLive na época que eu tinha uma coluna no Tecnoblog, eu vou procurar o link e depois colocar na descrição para você ler lá e ver minhas impressões do serviço na época, mas brasileiros em geral pareciam céticos em relação a essa proposição de ficar essencialmente alugando o acesso do jogo que vai estar sendo reproduzido remotamente, né? De lá para cá, muitas coisas mudaram e, inclusive, a nossa atitude em relação à posse de certos tipos de mídia. Os serviços de streaming ficaram muito populares, Spotify, Apple Music, como é o meu caso. Aliás, um parêntese, já estranho bastante o fato de que eu uso Apple Music, todo mundo usa Spotify, né? E eu não tenho nem iPhone mais, eu uso Apple Music no Android, é mais estranho ainda. Enfim, de lá pra cá, a adesão a serviços de streaming ajudaram a popularizar essa ideia de você não ter mais a posse física realmente daquela mídia, você está pagando pro acesso. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Spotify, Apple Music, tudo isso normalizou a ideia. O que antes tinha muito mais resistência do público, a ideia de você abrir mão daquela sua coleção, hoje em dia todo mundo aceita que isso é o natural. Tem vantagens, tem desvantagens, claramente,
Mas, se a história prova uma coisa, é que sempre que a conveniência é oferecida ao usuário, o usuário adota a conveniência, por mais que essa experiência tenha algumas desvantagens. Então, já rolaram algumas experiências passadas com Cloud Game. A gente teve o OnLive, foi o primeiro. A gente teve o Stadia do Google, que, né, sendo oferecido pelo Google. O Google tem um histórico de começar um produto, um projeto, algum tipo de serviço e aí acabar descontinuando, então os gamers ficaram, né, um pouco com o pé atrás. O Google não é uma empresa que tem grande histórico com o universo gamer, então o pessoal falou assim, é interessante, mas vou ficar aqui de olho, né? A Microsoft apareceu com o xCloud e aí agora lançou no Brasil, né? Eu tinha dúvida se o xCloud seria adotado no Brasil e, para minha surpresa, foi adotado com furor. E faz bastante sentido quando você para pensar. Em um país emergente, ainda mais um país com economia em situação difícil como é o nosso país, a solução de tipo, você paga só esse valor aqui e você pode ficar jogando todos esses jogos, você não precisa nem comprar um console. Você pode jogar no seu tablet, no seu computador, no seu celular, com qualquer controle que você tenha. É uma experiência super assim, aberta. Mano, eu tava jogando Gears of War, certo? Que é um jogo da Microsoft, num iPad, que é um aparelho da Apple, usando um DualShock, que é um controle da Sony. É tipo uma salada maluca. E eu ficava pensando, mano, eu tô no futuro agora. Não apenas eu tava jogando Gears of War, olha essa. O xCloud puxou a minha conta do Xbox, que eu não usava já há muito tempo, mas estava, né, atrelada ao meu Hotmail, e pegou não só um save assim, aleatório, né, começou no Gears of War do nada, não. Eu recuperei o save que eu tinha no meu Xbox anos atrás. Foi absolutamente mágico revisitar os meus saves antigos no meu celular, usando o controle, de qualquer lugar que eu esteja. Absolutamente incrível. O serviço alega oferecer mais de 100 jogos diferentes. Esse catálogo muda com frequência, como é comum a serviços de streaming, então tem essa desvantagem. Você não pode simplesmente jogar tudo que você quer. Tem, né, um catálogo lá que eles te oferecem. O preço ajuda a aliviar um pouco essa questão de catálogo é um pouco limitado. Ele custa, se não me falha a memória, R$5 pelo primeiro mês e depois R$45, se não me falha a memória. E, a propósito, eu quero deixar isso bem claro, este vídeo não é patrocinado. Eu já acredito na ideia de cloud gaming há muito tempo e eu tô adorando ver os brasileiros entrando nisso. Cara, eu tava no Twitter, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Eu tava dando RT em todos os posts que eu via da galera assim, nossa, mano, que foda, tô jogando Halo no meu celular, na faculdade, com um controle aqui aleatório Bluetooth. Essa democratização dos games, essa portabilização dos games. Meu irmão, você tem noção de que eu, o fanático, aqui ó, fanático até é pouco. Se tem uma coisa que me define como gamer mais do que qualquer outra coisa, é que eu adoro portabilidade. Eu adoro a ideia de poder puxar o negócio lá do bolso e jogar o joguinho onde quer que eu esteja. E, em boa parte, isso foi estimulado pelo meu TDAH. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a ideia de eu poder puxar algo do bolso e poder jogar ali rapidinho pra matar o tédio de um momento assim, né, de que não tá acontecendo nada, eu tô, sei lá, tô em alguma ocasião que eu tô tendo que simplesmente sentar em algum lugar, tô no consultório do médico, e eu tenho que esperar o cara lá por, sei lá, 40 minutos. Puxo o celular, parei o controle, apertando só o start e já tô lá jogando meu Gears of War, meu Jedi Fallen Order. É fantástico isso. E como um cara que ama portabilidade, ver os meus conterrâneos gamers ficando loucos com a ideia de poder jogar um jogo assim, um jogo da geração atual mesmo, num aparelho portátil em qualquer lugar que você esteja, é revolucionário. Como um historiador do gaming portátil, talvez eu possa me declarar assim, a portabilidade sempre veio com o custo da performance. Você não tem no aparelho portátil o mesmo hardware que você tem num Xbox ou num PlayStation. Então, tipicamente, quem joga portátil tem que aceitar o fato de que os gráficos vão ser mais limitados, coisas do tipo. E não, com o Cloud Streamer você joga um jogo atual, que saiu nessa semana, no mesmo celular que você já usa há 4 anos. Isso é fantástico e eu tava simplesmente adorando ver a galera celebrando esse acesso aos games e tal. Tava realmente curtindo pra caramba, vendo o pessoal jogando os seus games favoritos em telas portáteis e tal. Eu sinto que eu finalmente estou assim, tá vendo? Eu sempre tentei propulsionar a ideia do game portátil e agora eu tô vendo todo mundo entrando junto. Eu recebo todos vocês novos fissurados em portabilidades com braços abertos. Só que, claro, tem alguns problemas, não é uma solução perfeita. O xCloud ainda está em beta, é importante ressaltar isso, apesar de que eu posso dizer com sinceridade que de tudo que é beta que eu já usei, esse é um dos serviços mais, assim, bem, no momento, para um beta, tá fenomenal. A apresentação do aplicativo e tal. O catálogo ainda não tá o que eu gostaria de ver, tem poucos jogos no momento que interessam a mim diretamente.
né, considerando que são centenas de jogos disponíveis, eu bati assim o olho, tem muita coisa lá que não me interessou muito, mas os tipo 5 jogos que eu jogar por mês tá valendo a pena demais. É curioso a contradição até, né, que eu falo que tem pouco jogo que eu quero jogar, mas na verdade o que acontece é que tem tanta opção que rola aquele efeito Netflix que fica passando o dedo e tipo, eu quero tentar esse, mas eu quero aquele também, deixa eu ver o que mais tem, deixa eu ver. E você fica assim, paralisado. Tamanhas são as opções que você tem. Mas voltando, né, aos pontos que ainda precisa melhorar. Tem essa questão do catálogo, que, né, é um pouco limitado. É possível que você assine o serviço, bata o olho e, por infelicidade, calhou que não tem nada lá que você está muito interessado, que faça valer a pena o serviço para você. Isso é possível. Tem uma questão mais, digamos, de logística / design, que esses jogos claramente não foram desenvolvidos tendo em consideração uma tela pequena como de um celular. E o que acontece é que em alguns jogos, elementos da interface, o texto que aparece é muito pequeno. Então isso é um problema também. Tem aquela questão da acessibilidade, a qualidade da sua internet vai ser o gargalo que limita quão prazerosa vai ser a experiência de jogar algo em cloud gaming. Aqui no Canadá a internet é bastante boa, mas não é nem de longe, assim, o Canadá não é um país que se destaca em ter boa internet, quero deixar isso bem claro. Na verdade, entre os países desenvolvidos, a internet do Canadá é bem porcaria, na verdade. E a minha experiência foi excelente. Eu tive alguns poucos slowdowns, algumas travadas e tal, mas no geral, assim, 95% do tempo você completamente esquece que o celular é apenas uma tela que está passando um vídeo, efetivamente. Tipo, aí, eu não tô, de fato, interagindo com aquilo da forma que eu sou acostumado num jogo, né? Tipo, se eu pego, eu tô jogando aqui Mario nisso aqui, né? Eu aperto um botão, tudo acontece aqui dentro. No meu celular, quando eu jogo xCloud, o celular é só uma tela. Tá só reproduzindo algo que tá acontecendo não sei nem onde é que fica o servidor, tá muito longe daqui, eu imagino. Algumas pessoas reportaram filas de espera para acessar certos conteúdos. É uma coisa que eu nunca experimentei aqui. Eu tenho a impressão de que algo como xCloud vai ser, e parece óbvio em retrospecto, mas agora eu tô vendo na prática, vai ser algo muito mais relevante num país emergente, né, como Brasil, México, Índia, esse tipo de mercado, do que um país como o Canadá ou os Estados Unidos. É uma coisa legal, é uma opção a mais. Se você já assina o Game Pass, o gringo vai ver dessa forma. Eu já assino o Game Pass, posso jogar Gears no celular quando estiver, sei lá, cagando no intervalo no trabalho. Ok, é bacana, mas ninguém vai assinar o serviço especificamente por causa disso. No Brasil, por outro lado, o que você vai ver é gente que não tem nem Xbox assinando o serviço, nem que seja só por aquele primeiro mês para experimentar e depois provavelmente continuar assinando. Isso é algo para se levar em consideração. É possível que essa experiência de ter que esperar em fila para jogar o jogo seja algo desse momento, que acabou de sair, está em toda a mídia especializada está comentando o sucesso do lançamento do xCloud no Brasil, muita gente quer experimentar e o preço é mais baixo. É possível que no próximo mês algumas pessoas decidam que não é para eles não gostam tanto assim, a experiência não é tão fluida e aí acabe perdendo alguns inscritos, mas eu tenho certeza que mesmo assim a taxa de adesão vai ser muito alta. Eu prevejo um imenso sucesso para o xCloud no Brasil à medida que o serviço se estabilize e fique melhor e as ofertas do catálogo sejam cada vez melhores, mais pessoas comecem a evangelizar os amigos, mais pessoas vejam o cara lá sentado com o celular, com o controlinho, jogando um Gears of War, sei lá, um Battlefield, um Halo. Eu acho que isso vai ser um chamativo inacreditável. Então eu, primeiro de tudo, como gamer e como amante da portabilidade, não tinha como eu não achar um serviço como esse sensacional. Na questão de democratização, de permitir acessibilidade a esse entretenimento, que até relativamente pouco tempo no Brasil era coisa de gente com grana, cara. Eu cresci nos anos 80 e 90, né? Sou de 84. Então ainda sou da época em que videogame era um grande luxo. O acesso àquele tipo de entretenimento não era para todo mundo, né? Quem não tinha grana, era o caso da minha família, ia pra locadora para jogar, não tinha dinheiro para comprar videogame. E eu vejo o xCloud como uma espécie de nova locadora, em que você tá abrindo mão da ideia de eu preciso ter o videogame e ter o jogo. Eu vou só pagar para ter aquele acesso conveniente no meu celular, no meu tablet, na minha TV, é possível jogar em TV. Inclusive, a Microsoft está desenvolvendo um aparelho dedicado que você vai comprar para plugar em qualquer coisa que tenha saído da HDMI para jogar o xCloud. Eu vou comprar esse negócio assim que sair, porque eu tenho certeza que vai ser um preço acessível. A Microsoft está apostando nessa questão de acessibilidade, permitir ao gamer jogar no que ele quiser. Eu sou 100% a favor dessa ideia. Eu queria que uma empresa que eu sinto mais nostalgia e mais apego, como a Nintendo, oferecesse algo parecido. Eu sei que isso jamais vai acontecer. Então, no momento, a Microsoft tem o meu coração. Mas e você? Você experimentou o xCloud? Você tem curiosidade? Você é cético em relação a isso? Você rejeita a ideia de não ter a posse do console
ir do jogo, o que acontece, por exemplo, quando a Microsoft decide interromper o serviço. Aí você perde tudo, como é que é? É um problema. Sempre que você abre mão de ter a posse definitiva daquela mídia, você tá, né? Por um lado você ganha a conveniência e a economia, porque comprar todos esses jogos individualmente seria absolutamente impraticável. Vale a pena para você? Para mim tem valido. Aqui custa $15 por mês e vale a pena pra caramba. Se você, como eu falei, tem, digamos, 5 jogos ali que eu tô interessado no momento, para mim já valeu a pena. Mas me diga aí embaixo nos comentários o que você acha, se a sua experiência tem sido muito boa. Eu vi muitas experiências boas. Eu quero ouvir um pouco das experiências ruins também. Pessoas que jogaram e não gostaram por qualquer das questões que eu levantei aqui. Talvez o preço não vale a pena para você, o catálogo não está muito bom, a sua internet não é muito boa, ou simplesmente você não gosta da experiência de jogar no celular. Talvez o xCloud se torne mais interessante para você quando eles lançarem esse dispositivo que vai permitir que você jogue na sua TV. Como sempre, comentários aí embaixo. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.